Gente, muito boa noite. Quero aqui saudar, em primeiro lugar, toda essa grande meninada, como aqui bem disse o jornalismo liberal, dar os parabéns pelas lutas que vem travando durante esse ano todo, esses 2 anos da União dos Estudantes de Pernambuco. Quero saudar os estudantes que estão na mesa, em nome do nosso querido presidente da UFP Tauan e do nosso querido Alisson da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, saudar o meu querido amigo secretário da Educação, Anderson Gomes, saudar o meu querido camarada e deputado estadual Luciano Siqueira, o representante do nosso querido Padre Pedro, reitor da Unicap, saudar Sérgio, presidente da Central dos Trabalhadores, o presidente da ABFEP, e dizer, de fato, do significado desse momento. A União dos Estudantes de Pernambuco é uma entidade gloriosa que marcou a cada tempo e a cada desafio político do momento grandes páginas da história do Estado de Pernambuco. Porque, sem dúvida, essa é uma característica, uma das principais do papel da juventude, não só no Brasil, como no mundo. Não há como se falar de qualquer momento estratégico, de ponto de inflexão da história brasileira e mundial, sem se destacar o papel de vanguarda que a juventude sempre jogou. A juventude brasileira, nós temos aqui um grande legado de estudantes que marcaram, que foram marcantes no seu tempo. Pernambuco, até pela história de lutas libertárias que nós temos, sempre foi um estado que forjou e que fez com que muitas lideranças pernambucanas tivessem um grande destaque nacional. A Faculdade de Direito, por exemplo, do Recife, foi exatamente um palco, né, de grandes lutas e de grandes lideranças estudantis, como é o caso de Castro Alves, que embora seja baiano, estudou na Faculdade de Direito e jogou um papel importante, né, também nos momentos da luta contra a escravatura no Brasil. Assim como Tobias Barreto, que era um sergipano, mas que também marcou as páginas da história, não só do movimento estudantil, mas principalmente da luta do momento e do seu tempo. E nós temos, né, se tivéssemos que citar, né, o Candupim, o próprio Candupim, que é o nome que a UFP batizada, foi uma das vítimas, né, da ditadura militar que no mesmo tempo em que a ditadura matou nas universidades, né, de Pernambuco, o Padre Henrique foi exatamente depois que foi vítima de um atentado da ditadura militar que o deixou paraplégico, e nem por isso ele deixou de ter perspectiva de continuar a luta dos estudantes e a luta da história brasileira. Então, cada um que participa a seu tempo dos momentos de agora é preciso levar em conta qual é esse legado, né? O que é que representa a história dos estudantes como motor da transformação, como motor das lutas libertárias, como motor da afirmação de um Pernambuco justo, de um Brasil justo. Então, sem dúvida nenhuma, como foi bem dito aqui por vários outros oradores, nós estamos, e cada um que participa dessa luta passa a ser um grande aprendizado, uma grande escola para todos nós. É uma escola da formação política, é uma escola para que a gente possa dar a nossa contribuição, tendo o desprendimento, a capacidade de se dar a luta geral, a luta coletiva do povo brasileiro. Por isso que eu não tenho dúvida que os estudantes do momento que nós estamos vivendo no Brasil, que é um momento de grandes transformações, o governo Lula e o presidente Lula significou um grande ponto de inflexão da história brasileira. Nós aqui temos um basta a agenda neoliberal que estava sendo imposta para o Brasil, de privatização dos nossos bens estratégicos, da verdadeira liberalização de tudo que isso que é perverso do mundo capitalista, que é o rentismo, que é o sistema financeiro, que dizia e fazia o que queria, como era o caso do Fundo Monetário Internacional, que chegava a decidir no Brasil qual é dentro do orçamento brasileiro, o que é que tinha que ir para a educação, para a reforma urbana, para o saneamento
Nacional, do Pronatec, da rede de escolas técnicas que é preciso nós avançarmos, estamos avançando. No Congresso Nacional, há 3 semanas atrás, nós aprovamos, por unanimidade do Colégio de Líderes e das bancadas no Congresso Nacional, o projeto do Pronatec para o povo brasileiro, assim como estamos discutindo o Plano Nacional da Educação. Eu fui autora das 65 emendas que foram